pensado muito sobre isso, sabe, Cacá? De verdade. A gente veio conversando isso agora, né? As pessoas estão tão focadas na conquista que esquecem de contemplar o processo até a conquista. E eu acho que é o grande ponto. Isso eu comecei a refletir por conta de sexta-feira, cara. Eu estava sentado com a Simone, 5h30 da tarde, perto do pôr do sol, num banquinho, tomando um café com o André. A gente tomando um café e do nada a gente tava sem telefone, sem nada, e só contemplando o pôr do sol, o clima, sentar naquela paisagem, o vento. E quantas vezes a gente deixa de contemplar aquilo que a gente já tem, preocupado naquilo que falta, quando na verdade a gente já tem sempre o suficiente. Não é sobre não conquistar as coisas, é bom conquistar, é bom você ter coisas boas, mas é sobre também contemplar aquilo que você é no simples também. Você sabe por que eu tenho uma amizade de mais uma amizade de mais de 30 anos? Uma amizade, meu melhor amigo é o mesmo de 30 anos atrás. Porque quando eu morava na vila e ficava ali tinha uma mangueira de frente à casa do Paulo, e todas a noite, né, terminava nossas coisas e ela ficava conversando. E a gente conversava, 1 hora, 2 horas, rindo. Chegava um tempo que nossa conversa parava. E a gente ficava sentado um do lado do outro, e isso era todo dia, um tempão, e não existia celular. E ficava leve ali, a gente ficava em silêncio. Aí uma vez, ele mais... Contemplando o momento, né? Aí ele era mais... que ele foi frei, né? Ele teve uma época que ele foi frei, Paulo, ele saiu porque ele disse... O Paulo foi frei. Sério? Foi franciscano. E ele já ia se formar pra ser o frade lá, e ele pediu pra sair porque ele disse, não, eu sou gay, eu não posso ficar mentindo pra mim, nem pra Deus, não. E aí pediu pra sair. Então eu sei que isso é uma coisa que mexe muito com ele até hoje, tanto é que ele voltou muito pra igreja agora. Moral da história, e a gente se suportava no silêncio. Então o que eu sinto que as pessoas hoje, elas só querem viver num barulho quando estão uma com as outras. O celular ajuda mais isso, e a galera tipo não contempla o que você tá falando aí, não contempla mais nada, nem amizade, nem lugar, nem só. As pessoas, elas esqueceram um pouco dessa questão de contemplar o que existe hoje, né? Você fala da questão da amizade. Hoje eu me peguei pensando assim, cara, como era... O meu maior problema antes era o horário de sair de casa para jogar bola de gude com meus amigos, por exemplo, jogar bola lá no polo esportivo, era fazer pipa, brincar de esconde-esconde. Você tá nostálgico? Você tá nostálgico? Hoje eu tô. Eu acho que o mundo todo tá assim, tá não? É porque faz falta, né? Faz falta de você ver aqueles amigos de infância, aquelas pessoas que você convivia no dia a dia. Às vezes falar besteira, ficar num momento ali onde... E quando a gente volta lá, e quando a gente volta lá não é mais a mesma coisa, né? Não, a gente não fica é mais buscando aquilo, né? E ver que o mundo hoje mudou completamente, cara, que as pessoas entraram nesse fluxo de autocomparação, né? Porque a rede social virou isso, né? Mas o que a gente pode fazer? Isso aí a gente já sabe. Não, mas o que a gente pode fazer pra mudar? Tipo assim, eu não sei mais o que fazer, bicho. Cara, de verdade, porque parece que tudo que a gente fala é mentira. A sensação que dá é que, tipo assim, antes eu fazia muitas reflexões à noite. E eu percebo que voltou muito a viralizar essas reflexões. E aí eu tinha parado por um tempo, porque a sensação que dava é que eu falava e todo mundo, tudo botava em dinheiro. Você já tá rico, você não tá... Vai tomar no cu. Mas desculpa. Porque, tipo assim, eu digo, velho... A rede social tá cheia de gente frustrada, cara. Então, assim, até a vida bem-sucedida de alguém se tornou algo... De ataque, pô. De ataque, porque todo prédio reto denuncia um prédio que é torto. Então a sua vida... Gostei disso, hein? A sua vida bem-sucedida, ela denuncia pessoas que não conseguiram se tornar bem-sucedidos. Aí eles vão questionar como você se tornou... Só que o ruim é que essas pessoas frustradas, elas acabam destruindo sonhos de crianças. Sim. Tô indo pra um ponto interessante, Sim. Não tô? Tipo, elas fazem crianças crescerem frustradas, porque elas ficam com essa inveja, com essa coisa ruim, os filhos vão vendo aquilo, e vai vindo uma nação novamente frustrada, que fica não valorizando o que tem. Isso pra mim é a verdadeira maldição hereditária, né? É a maldição do hábito, onde... Do nada um bate-papo, né, gente? Do nada, eu contemplar o sol aqui, do nada um... O ambiente que as pessoas convivem, elas ensinam os filhos delas a ser aquilo. Por exemplo, os nossos pais não treinaram a gente pra gente se tornar pessoas bem-sucedidas. A gente tem que aprender com a vida. Mas os meus filhos não precisam passar pelo que eu passei. Sim. Então eles vão ter as próprias dificuldades deles. Você viu a menina, rapidão, você viu Porra, existe uma rede social que aquilo não devia nem ser chamada de rede social. Aquilo dali devia ser extinguida, sabe? Não as pessoas que são inteligentes, que estão lá mas aquela... porque a rede social deu voz a quem tem apelido. Cara, né? Essa rede social sempre foi muito má, assim, sempre foi muito cruel. Ali eu acho que é o submundo, literalmente, de gente que se acha inteligente, mas acaba acabando com a filha, uma criança... Da filha do Roberto Justo, ridículo, como é que cara? Pode? Porque a menina nasceu com uma família rica. Eu vou te falar, ali uma pessoa que fala uma merda daquela, desculpa o palavrão, mas a pessoa tá no fundo do poço tão injustificável que o que ela tende é tentar destruir a vida de alguém, nem que seja de uma criança. Verbal, mas é loucura. E eu lembro quando você passou por isso, que você chorou tudo mais porque atacaram a Zaya, lembra? A Zaya atacaram, chamaram ela já de demônio, né? O Henry, enfim.
Cara, são pessoas frustradas que não merecem nem nossa atenção, mas merecem pagar. Essas pessoas, você acha que a gente deve orar por elas? Com certeza. Não vou nada. Cara, gasta uma oração com esse povo, não. Tem que orar. Eu, hein? Aperrear Deus com esse povo. Porque a consequência... deixa eu te falar uma coisa. As pessoas têm direito de escolher suas escolhas, mas a consequência das escolhas, elas não conseguem escolher. Então, assim... Entendi nada. Essa parte aí... Um cara desse, ele escolhe agir dessa forma e ele vai pagar um preço altíssimo por isso. Mas não cabe a nós tentar dizer assim, ó... Será que paga, Cacá? Paga, com certeza. A conta chega pra todo mundo, amigo. Absurdo, porque você pega uma família, por exemplo, como Roberto Justus, a esposa, a criança, eles não têm culpa. As pessoas acham que, por exemplo, viver aquilo ali é o padrão de vida deles. O cara é bem sucedido, ela é bem sucedida. E eu conheço ele pouco, né? Eu já troquei umas palavras outras. Mas vem cá, e o cara é empresário, pô. O povo tem raiva porque o homem dá emprego, pô. Aquele é o lifestyle dele, ele é bem sucedido. O cara vai o quê? Vai ser uma pessoa... Comer salame, simples, fingir que tá embora. Pra agradar os outros? Não, sim. É a vida dele. Então, para o que alguns parece que é ostentação, para aquilo ali é um lifestyle normal pra vida dele. Aquilo não é ostentar, não. Porque o cara construiu, o que é que significa uma bolsa daquela? Agora, qual a culpa que uma criança tem de ter nascido em uma família bem sucedida? Nenhuma. Sim, porque bem sucedido hoje virou crime na sociedade. Mas por quê? Porque revela as pessoas que não conseguem. Mas posso lhe dizer uma coisa, verdadeiramente, eu já disse algumas vezes. Hoje... rico, eu sou muito realizado, mas feliz eu era quando era pobre. É isso aí. Que paradoxo, né? Isso é verdade. Mas também não quero voltar a ser pobre. Sim. Você entendeu? Que coisa doida. É por isso que você tem que aprender a contemplar o hoje, cara. A gente não tem acesso ao amanhã. Então, não importa o quanto você tenha conquistado, aquilo que você tenha conquistado, mas lembrar de quem você é. Isso é o que te faz feliz, não é a conquista. Porque toda vez que você conquistar uma casa, daqui a pouco essa casa ela já não é o suficiente para você. Você vai querer conquistar outra casa de novo. Mas quando você lembra de onde você veio, aquilo que você passou para poder ter o que você tem hoje, isso te transforma em alguém feliz. É o que eu falei um pouco naquele vídeo. É ser feliz na caminhada e não no processo de chegada. Gente, não tem um café com Deus Pais. Hoje é água com Carlos Henrique, viu? Com Carlos Maia. Com Carlos Maia. Com os Carlos.